Oi, oi, amigos TVleiros, que assim como eu, estão sempre com a cara na TV, no celular ou notebook, vocês estão bem? Aqui é o Gabi e esse aqui é o TVlândia, seu podcast sobre coisas de TV. Antes de começarmos a falar sobre o episódio de hoje, eu quero que se você esteja escutando esse podcast pelo YouTube, se inscreva no canal, curta e compartilhe esse episódio. O podcast você também encontra em todas as plataformas de streaming. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, no Twitter, @TVlândia com 2As, e no Instagram, TVlândia com 2As. Bora começar o episódio? Brasil! Meu Deus, tô chocado, tô pretérito, tô assim, um turbilhão de emoções, porque foi finalizado a primeira semana dentro da casa do bebê e a gente vai comentar sim tudinho que aconteceu durante essa primeira semana, alguns pontos relevantes e o que eu consegui lembrar, né, gente, porque muita coisa se passa nessa semana e hoje que já foi a formação de paredão, os momentos assim mais marcantes são o de hoje, que foi um boom na cara de todo mundo. Mas vamos começar por ordem, né? De segunda, vamos falar certinho, tintim por tintim. E lembrando mais uma vez, nós vamos comentar sobre a primeira semana dentro da casa. Para eu estar comentando com vocês sobre o reality, eu também estou usando a ajuda do Tracklist, que tem lá o perfil deles no Twitter, que eles são incríveis, gente. Vocês podem acompanhar aqui, eles fazem um resumão diário de como foi o dia do programa. Então, eu tô aqui meio com meu Twitter aberto, eu tô vendo algumas informações. Eu acompanhei durante a semana também, né? Mas claro que eu não consegui acompanhar 24 horas, né? Porque é impossível. E com a ajuda deles, eu vou conseguir trazer um pouquinho mais de informações. Então segue o tracklist lá também, que eles são, assim, ó, maravilhosos. Ó, então vamos começar do começo. As duplas entraram, né, na segunda-feira, que cada dupla vai entrar conectada, grudada, com o jogador preso ao outro. E foi assim, o Gabriel e a Paula, que eles tinham saído da casa de vidros, né? Eles foram os escolhidos, entraram juntinhos. E depois foi juntado um camarote com um pipoca. Aí as duplas formadas foram Amanda e Cara de Sapato, o Bruno e a Aline do Ruge, o César e a Domitília Barros, que é a Miss Alemanha, o Christian e a Marvila, ou Marvila, o Gustavo e a Kay Alves, a Larissa e a Bruna Grifão, a Marília e o Fred Nicásio, o Ricardo com o Fred Bocurroso, a Sara com o Gabriel Santana, né, o menino lá de Pantanal, e a Tina com o Guimê. Sim, já deu pra ver que foi uma entrada um pouco caótica também, né? Principalmente do Bruno com a Aline, que ele reconheceu logo que ela era do Ruge, ele já ficou super animado. E isso foi bem legal, né? Que olhando assim o casting dos famosos, pra mim a Aline é a que tem a maior presença, né? A pessoa mais famosa entre os famosos. Eu acho que ela é a que é mais fácil de reconhecer. E nós temos uma galera pipoca que é uma pipoca mais gourmetizada. Não tem tanto zero assim, tanto anônimo. Tem gente que tem um pouquinho de influência, né? Igual a Marília, que ela tinha bastante seguidores, até mais seguidores que os próprios camarotes. Então a gente vê que esse ano, mais uma vez, o Boninho ele não tá arriscando em trazer gente totalmente desconhecida. É gente pipoca caramelizada, que o povo gosta de falar, né? Tem essa galera meio pipoca caramelizada. E essas duplas, elas foram feitas para usar na dinâmica durante a semana inteira. Então, eles vão terem que ficar juntos durante toda essa semana. E juntos durante os dois primeiros dias, juntos, né, amarrados, e depois eles são separados, mas continuam em formação de dupla. No primeiro episódio, então, né? Primeiro episódio não, né? Que não é série. No primeiro dia já rolou uma prova de imunidade. Essa prova de imunidade era uma prova de resistência patrocinada pela Globoplay. E vale a gente abrir um parênteses aqui que não era para ser a Globoplay a que ia patrocinar o jogo.
né, seria da Americanas. Mas como rolou todo aquele bafafá, todo aquele dinheiro, né, gente? Vocês estão a parte de tudo isso. A Americanas teve que pular fora, então ela não tá mais patrocinando o programa nessa edição. E alguém teve que entrar para tapar esse buraco. Então, como eu acho que não deu tempo, né, porque foi muito em cima, eles acabaram usando o produto da casa mesmo. Então, a patrocinadora que ia a bancar o programa hoje, a prova de hoje, era a Globoplay. Eu acho que esse é o motivo para ter um campo de provas tão simples. Porque assim, gente, parece muito que foi na cara que foi às pressas. Deu para ver que não teve aquele cuidado para fazer algo mais elaborado. Porque quando a gente vê todo esse campo de provas todo preto, já dá para ver que é para dar uma disfarçada, né? Que eles não usaram muita coisa. E ainda mais que tem um pequeno lounge ali no campo de provas, que tem um sofá, tem duas cadeiras, das mais fuleirazinhas, né? As mais pobrezinhas, mais tem. Então deu pra ver que eu acho que foi feita às pressas. Uma pena, né? Porque a gente precisa que comece com um pontapé mega forte. A gente precisa que seja a melhor prova desde o começo. E, infelizmente não foi assim. Foi uma prova bem mais ou menos. A prova de imunidade, ela tinha que ser feita assim. Todo mundo estava em dupla, as pessoas ficavam atrás de uma bancada, um púlpito, né? Assim, não sei como a gente vai falar. Esse púlpito tinha um botão e tinha um mega telão na tela. Então rolava uma contagem regressiva. Depois dessa contagem regressiva ia aparecer um sucesso da plataforma de streaming. Então as pessoas tinham que olhar, quando aparecesse a série, a novela, o filme, eles tinham que bater no botãozinho. A pessoa que batesse primeiro, ela conseguia sentar ali no lounge e ficar esperando, enquanto os outros participantes que erraram, eles iriam lá para a parte que é soltar uma gosma, uma geleia, sabe? Eles iam para a parte onde eles iam se molhar. Essa parte que eles iam se molhar era tipo um cercadinho, não sei explicar, era um cantinho ali onde tinha uma grade, onde ia ter vento, ia ter confete, ia ter uma melequinha tipo slime, ia ter um negócio que dava pra ver que eles estavam se tremendo bastante, então parecia que estava bem gelado algumas coisas, e eles ficavam pagando aquela prenda até começar a contagem regressiva, aí começava tudo de novo, todo mundo atrás da bancada, aparecia a série na tela, batia o botão, quem acertava sentava, e os restos iam lá fazendo pagar a prenda. E essa era a dinâmica. É como a dinâmica, ela meio que começou. Eu particularmente achei, né, que ia ser uma prova rápida. Ia o povo lá bater, quem fosse errando ia sendo eliminado, mas não. Foi assim, foi uma resistência mesmo, porque o povo teve que ficar repetindo o tempo todo isso. O Durante a prova, teve alguns momentos que teve sim algumas rodadas eliminatórias, mas foram poucas, porque assim, já no comecinho, acho que antes mesmo da primeira hora finalizar, o Boninho já falou até no Twitter que ia virar uma prova de resistência. Então, a pessoa ali, ela é vencida pelo cansaço. A gente vê assim que teve as pessoas que foram eliminadas, que foi a Tina e o Guimê, e também teve outra dupla que ela foi eliminada, que foi. Cadê minhas anotações, gente? Ai, tô tudo perdido. Tem outra dupla que foi. Achei. A Christian e a Marvel também foram eliminadas porque eles erraram na hora de apertar o botão. Mas foi por isso. O resto era cometendo alguns erros durante a prova. E tinha gente que podia desistir também. Eu acho que vale a pena a gente destacar que, para mim, durante essa primeira prova, teve quatro duplas que foram incríveis, que foi o Gustavo e a Kay, a Bruna e a Larissa, o Gabriel de Pantanal e a Sara, e o Fred Bocoroso e o Ricardo. Essas quatro duplas jogaram um jogo assim muito consistente. Eles estavam muito fortes ali. Deu pra ver que eles iam levar muito longe essa prova de resistência. Que mesmo eles terem que ficar muito tempo pagando a prenda, indo naquele lugar gelado, com a meleca, com confete, tava todo mundo muito sim, com muita garra, com muita força para bancar lá a prova. Foi assim, desses quatro, provavelmente quem ia ganhar seria o Gustavo e a Kay. Mas
e eles iam ganhar porque eles estavam muito consistentes. Porque sempre na parte de sentar lá, que as pessoas que sentavam não precisavam pagar a prenda. Eles estavam indo bastante. Então eles estavam assim, de lavagem nos outros participantes. Eles estavam numa sintonia bem legal, eles estavam muito bem nessa parte. E eles tinham muita chance de ter ganhado, porque como as pessoas estavam sofrendo a prenda, então a pessoa vai ficando um pouco desmotivada, cansada, toda hora tendo que se limpar. Eles não estavam mais tranquilos, mas aí eles deslizaram e acabaram sendo eliminados. E quando eles são eliminados, a gente vê que foi um alívio para as outras duplas, para a Bruna e a Larissa, o Gabriel e a Sara e o Fred e o Ricardo. Foi assim, foi um momento que deu um gás final para eles conseguirem completar a prova. No final, quem ganhou a prova foi o Fred e o Ricardo, e eles conseguiram com isso uma imunidade e um dinheirinho para cada um, né? Que isso é mais legal. E a dupla vencedora, que foi eles, ficaram 12 horas, gente. Imagina, 12 horas lá enfrentando aquela meleca, olhando para aquela tela, ficando de pé, assim, tem que ser guerreiro mesmo. E é uma prova bem forte de resistência. Vale a pena a gente destacar que nessa primeira semana, eu acho que a Bruna e a Larissa também mandaram muito bem. Por serem uma dupla feminina, elas ficaram em segundo lugar, o que é incrível. Elas foram muito fortes, mostraram que mesmo sendo mulheres e mesmo sendo novinhas, né? Porque a Bruna é novinha, elas têm uma garra muito grande. Elas tinham um potencial muito grande para vencer essa prova. Já no segundo dia, aconteceu o jogo da discórdia, o que é maravilhoso, né? Às vezes a gente acha que precisa esperar um pouquinho, mas já de começo já dá pra ter um vucu-vucu, né? Já dá pra rolar um bafão. Na dinâmica, os participantes escolheram então qual eram as duplas que tinham mais sintonia e as duplas que tinham menos sintonia. A dupla que recebeu mais plaquinhas de sintonia foi a Marília e o Fred. E foi bem interessante a gente ver que foi nesse momento que a gente enxergou um pouquinho mais da personalidade do Fred, que o Fred Nicásio, que ele fala assim que eles receberam bastante plaquinha de sintonia, mas as plaquinhas que eles não receberam foi por causa da Marília. Então, a todo momento, ele meio que joga as coisas negativas para a parceira dele. Então, tudo de bom, ele é o melhor, ele é o mais alegre, todo mundo queria conhecer ele, mas não conheceram por causa dela. E isso, gente, achei tão chato, porque a gente que tá preso, né, ali, a gente precisa que a dupla esteja bem. E ele tava jogando muito ela pra baixo já no segundo dia. Eu precisava de um pouco mais de união. E não é porque eles receberam placas negativas, que foram poucas, que é culpa só da Marília. Não. Tem um pouquinho da personalidade dele também, né? Porque ele faz parte da dupla. As pessoas também não queriam conhecer ele naquele momento. Então é muito injusto essa fala dele de falar as pessoas não queriam conhecer por causa de você. Nós recebemos placas negativas por causa de você. Achei assim horrível, de assim péssimo tom. A dupla que recebeu mais placas de menos sintonia foi a Christian e a Marvila. Ai, gente, desculpa, não sei o nome dela direito, mas vou aprender. Que pra mim ela tá um pouquinho apagadinha. Assim, pelo que eu vejo, pelo pay-per-view, pela TV, eu não vejo assim um grande destaque nela e nem nele também, no Christian. E eles receberam essa plaquinha de menos sintonia porque desde quando eles entraram na casa, deu pra ver que eles assim estavam tendo um atrito. Ele até estava sendo um pouco mal educado com ela algumas vezes e ela também estava sendo mal educada com ele algumas vezes. Então acho que ficou claro pra casa inteira que eles não estavam dando certo. Tinham sim, tava tendo um atrito real e oficial entre eles. Então é por isso que eles receberam a plaquinha de menos sintonia. Aí, após essa dinâmica, assim, aconteceu o momento que, pra mim, eu acho que é mais interessante, que foi esse esquenta, né, essa treta entre a Domitila e a Tina, porque a Domitila deu uma placa negativa pra Tina. E ela teve ainda uma fala assim que eu achei mega pesada. Falou assim que ela conseguiu olhar na cara de todo mundo menos da Tina. Pra que ela teve que falar isso, gente? A Tina assim virou
o cão, literalmente, ficou bravíssima, putíssima, e isso colocou um alvo gigantesco na cara da Domitila. Porque, assim, eu acho que isso nem é de personalidade forte, gente. Isso é muito errado. Você falar que não consegue nem olhar na cara da pessoa do que no segundo dia. Fortíssimo isso. E a China tava com muita razão. E quando a gente vê durante a semana, a gente vê uns momentos até que engraçados, que a Tina manda torpedos, né, que tem os torpedos anônimos, falando mal da Domitila, né, falando que a Domitila tá trocando a pele, que ela é cobra. E a gente vê que o ranço já foi instalado e a Tina já colocou um alvo na Domitila, né, mas a Domitila fez por merecer, né, foi burra nessa parte. Outro ponto que aconteceu nesse dia também foi que o Gabriel começou a ficar incomodado com a frequência que a Marília estava se maquiando. Eu, particularmente, assim, no que eu estava assistindo na TV, no pay-per-view, eu vi ela se maquiando acho que uma ou duas vezes. E eu acho que assim, foi só essas duas vezes. Então, foi um ranço meio desnecessário dele. Porque a gente sabe que quem trabalha com maquiagem, quem tem um pouquinho mais de contato, gosta de usar, né? Gosta de usar os produtos. E assim, ela não tava nem fazendo uma maquiagem completa, né, gente? A gente só tava vendo coisas básicas. Então foi um ranço desnecessário falar que a menina só apareceu lá só pra se maquiar o tempo todo. A gente sabe que não é isso. Também ficar 24 horas ali, gente, sem TV, sem celular, sem um livro. Você vai fazer o quê? Se a menina achou que tinha um tempinho ali pra fazer uma maquiagem, uma make legal pra ela, né? Vamos fazer. Né? Eu acho que foi um ranço desnecessário. Ele não precisava falar isso e ele meio que plantou a sementinha da discórdia nisso, né? Dessa atitude dela com as outras pessoas. E é um ranço bem desnecessário. Até a Sarah ficou incomodada que ele reduziu a menina só em aquela menina só faz maquiagem, só vai isso só pra aparecer. Não é só isso, né? Ela veio lá pra jogar, mas ela também não vai jogar o tempo todo. Ela tem mais coisas pra fazer ali dentro. Outra coisa que, assim, um super parênteses, vamos abrir um parênteses pra gente falar mal. Eu defendendo a Marília, mas agora sou eu que vou falar mal dela. Amiga, que aplique foi esse? Jesus amado. O aplique, assim, tá bem desconecto com o cabelo dela. E já no segundo dia, deu pra ver assim que o aplique tá muito diferente do cabelo dela. Sabe quando a gente faz uma chapinha, ou a gente faz um blowout mesmo, né? A gente faz uma escova, mas bem por cima e o cabelo ele fica um tempo liso e com o passar do dia ele fica mais inchado, porque você não fez com aquela duração necessária, então ele começa a inchar, ele meio que começa a vencer a chapinha. Essa é a diferença do cabelo dela pro aplique. Dá pra ver claramente, nitidamente, onde eu aplico, onde é o cabelo. O cabelo dela, assim, tava até fazendo uma voltinha. Eu acho que, assim, vai ser difícil. Se ela ficar uns 3 meses no BBB, ela chegar com o aplique até o final. Ou o aplique de fita adesiva vai cair, porque deu pra ver que ela tem fita adesiva, né? Não é outro método. Ou ela vai tirar, porque, assim, a situação vai ser crítica pra ela. Já no terceiro dia é um dia assim mais festeiro, né? Chegou a rainha do Brasil, Anitta, e foi ela que inaugurou as apresentações na casa. Quando o Gabriel viu a Anitta, já ficou todo assim, todo bobão, né? Porque quando ele tava na casa de vidro, todo mundo descobriu que ele ficou com ela. Então acho que ele meio que sentiu assim, sabe? É meio pica da galáxia. Que ele sabe que a Anitta tá lá, que ele já pegou ela, que o Brasil sabe que ele pegou ela. Então acho que ele se sentiu fodão. E, sim, começou o show, começou a curtição, ele já tentou ficar com a Bruna, mas ela não queria naquele momento. Mas depois, lá mais pra frente da festa, ela aceitou e isso, gente, foi o pior erro da vida dela. Ai, Bruna, amiga, foi difícil, né? As escolhas. Se você tivesse aqui no futuro, você ia ver que foi uma merda que você escolheu. Você não devia ter escolhido isso, né? Mas o erro já foi cometido. O primeiro beijo do BBB na festa foi do casal lá bolsonarista, o Gustavo e a Kay. E eles lá se pegaram na primeira festa. Dava pra sentir que eu acho que eles seriam o primeiro mesmo. Porque quando eles entraram na casa, assim,
eu tava prestando muita atenção neles. Porque a edição tava focando muito neles, e porque o pay-per-view também tava focando muito neles. E deu pra ver que eles tinham uma tensão sexual ali meio diferente. Dava pra ver que ela queria, que ele queria, mas eles estavam meio que segurando ainda. Então eu acho que foi muito natural essa ficada deles, porque meio que eles já tava crescendo essa tensão sexual, essa vontade já tava vindo, ainda mais que eles estavam presos a semana toda. Eu até lembrei de um negócio. Vamos voltar um pouquinho. Como a Marília e o Fred tinham ganhado mais plaquinhas, eles conseguiram se soltar, então eles não precisavam ficar mais presos, tá? Então, bola pra frente. Era só isso que eu precisava falar que eu tinha esquecido. Voltando pra festa. O Gabriel, ele tentou chegar na Paula, né? Tentou ficar com ela, mas ela também não quis. E depois que ele viu que ela não quis, ele foi lá, ficou com o Fred. Ficou com o Fred, tananã, beijou, deu uns beijinhos nele e depois tentou ficar com a Paula de novo, né? Bem safadinho. E ele é bissexual, né? Então ele tava lá curtindo leve, livre, solto, querendo pegar todo mundo. Mas depois a gente viu que ele meio que tem essa como a gente fala, quando a pessoa bebe tanto esquece, né? Ele esqueceu de tudo que ele aprontou, né? Ei, Gabriel, vamos se controlar, amigo. Não vamos fazer vexame. A gente tem que ter consciência do que a gente faz. Quer ficar? Tudo bem. Mas vamos com calma e vamos lembrar o que a gente fez depois, né? A gente não pode beber até ficar, sim, até ficar caótico, não lembrar de nada. Mas esse é o clima das festas, né, gente? É pegação, curtição, é dança, bebida. Pega um, pega o outro. Tem gente chorando de um lado, tem gente dançando do outro. Tem gente falando de coisa triste, tem gente falando de estratégia, tem gente falando de jogo. E é isso, é festa. E a Anitta arrasou, né? Esse cabelo ruivo dela, eu adorei. No quarto dia foi o momento da prova da liderança, que foi uma prova patrocinada pela Seara, onde essa prova ela tinha duas etapas. Na primeira etapa, os participantes eles eram divididos em três grupos, cada grupo tinha três duplas, então era 6 pessoas por grupo, e eles tinham que colocar uma bolinha, né, uma bolinha normal, na pizza que estava ali no campo de prova. Eles tinham que colocar 8 bolinhas. Só que a pessoa, ela tinha que pegar a bola, subir na escada, subir em cima da pizza, que a pizza meio que se balançava, colocar a bolinha lá no cantinho dela, tipo uma azeitona. A bola representa a azeitona. Colocar a bolinha, voltar pela escada e sair e a outra pessoa fazer. Se a bolinha caísse no chão, não poderia pegar a mesma bolinha. Se a bolinha caísse do cesto, também não poderia pegar. E a pessoa também tinha que sempre sair pela escada. Se ela fizesse esses erros, ela era desclassificada. Então, essa primeira etapa foi uma etapa fácil até, porque a única coisa necessária, a única coisa pedida era um pouquinho de equilíbrio. As duas duplas que foram eliminadas lá na primeira prova, na prova de resistência, que foi a Tino Guimê e o Christian e a Marvila, não participaram dessa prova. E então eles ficaram de fora, né? Ficaram chupando o dedo. E os outros participantes foram e enfrentaram essa prova lindo e belo. A gente consegue destacar alguns pontos negativos que, gente, que dó da Aline. Durante a prova, a bichinha tava lá se esforçando, colocando a bolinha tudo certinho, tudo bonitinho. Era só o Bruno subir na pizza que ele derrubava todas as bolas. Gente, ai, que raiva, né? Coitada da Aline, ela não ia conseguir ganhar essa prova de liderança de jeito nenhum. Ele tava muito zero à esquerda. E tinha pessoas, tinha duplas que não estavam sabendo, assim, entender como subir na pizza corretamente, porque a pizza balançava bastante, então você precisava entrar, subir na pizza com muita calma para ela não balançar. Tinha gente que quase entrava pulando, a Amanda foi uma dessas. Ela, em vez de subir com delicadeza, nossa, subia com tanta força em cima da pizza que derrubava tudo. Outro ponto que a gente tem que apontar é que o Gabriel e a Sara quase venceram uma etapa. Eles estavam assim por pouco mesmo, faltava só uma bolinha. Quando a Sara foi colocar, ela derrubou 3 bolas. E isso atrapalhou a vitória deles. Eles iam vencer, eles iam conseguir para a segunda etapa. Mas como ela acabou derrubando, eles acabaram perdendo, infelizmente, porque eles estavam jogando super bem. Então,
Segunda etapa, ela é composta pelas duplas Gabriel e Paula, Larissa e Bruna, Gustavo e a Kay. Na segunda etapa, os participantes tinham que levar 6 balões por um circuito, né? Um negocinho bem pequenininho, onde os balões já estão no teto, né? Meio que voando, e entregar para a outra pessoa da dupla e ela encaixava num hambúrguer ali. Tinha que levar 6 balões. Sim, simples, uma prova bem rapidinha. E a Bruna e a Larissa mandaram assim muito bem logo de começo, porque a Bruna já pegou vários balões de uma vez, entregou tudo pra Larissa, mas a Larissa, ai gente, que raiva, a menina não prestou atenção. Era necessário colocar apenas 6 balões, ela colocou 7. Ela precisava assim prestar atenção que por pouco esse deslize dela fez ela perder a prova. Porque assim, quando ela terminou de encaixar o sétimo balão, a Paula também terminou e já bateram no botão. Assim, foi muito acirrado, foi por pouco mesmo. Faltou um pouquinho de atenção. Mas ela levou a melhor. E mais uma vez, gente, lembrando, a Bruna e a Larissa, como na primeira prova lá, naquela prova de resistência, eu apontei e falei que elas foram muito boas. Nessa também mandaram muito bem. E é legal a gente apontar isso, né? Uma dupla feminina se destacando, acho incrível, o máximo. Já que elas venceram a prova, a Bruna e a Larissa, elas decidiram o VIP. E elas escolheram pro VIP dela o Fred, o Bocorroso e o Ricardo, o Guimê e a Tina, a Amanda Cara de Sapato e a Paula e o Gabriel. Já por essa escolha de VIP, já fragmentou a casa, meio que já rolou uma divisão natural. Então ficou esse grupo para um lado, o outro grupo para o outro, e a Aline e o Bruno meio que sobrando no meio. Já quando rolou essa divisão, o Fred Nicásio já chamou a Aline lá naquela parte da dispensa, já tentou fazer a cabeça dela, falou assim, Aline, vocês não é prioridade deles, vocês têm que ir pro nosso lado, votar com a gente. A Aline meio que mostrou que ela estava disposta a mudar de lado. Eu senti assim no primeiro momento. Mas eu vejo a Bruna e o Bruno e a Aline uma dupla um pouco fragmentada, eles se discordam muito. Deu pra ver que eles não estavam em sintonia em relação a isso. E meio que o Nicásio deu um ultimato, né? Assim, vem pro nosso lado que vão acabar votando em você. E, assim, foi um tiro pela culatra, porque ela não foi pro lado deles. Quando as meninas, né, as vencedoras, as líderes, foram liberadas para ir pro quarto do líder, foi o momento assim que mais importante da edição, acho que agora no quarto do líder tem uma nova vantagem, que é a vantagem espião BBB, onde o líder ele tem 5 créditos, cada crédito de 5 minutos para ouvir o que estão falando durante a casa. Ele vai conseguir ver e ouvir, assim, gente, é um game changer. A gente com essa vantagem, a pessoa vai poder assim ver muita coisa, vai poder se inteirar de muito assunto. Então é uma vantagem muito boa. E eles já gastaram assim o primeiro cartucho ali na hora e já viram a Kay falando alguma coisa, a Kai, né, a Chave falando um negócio que a Bruna não gostou e com isso a Bruna já que já estava se estranhando as duas, já falou que ia votar nela e ia colocar ela no paredão e já rolou aquela confusão, porque ela era falsa, porque ela era aquilo, porque ela queria o outro. A gente vê que a Bruna e a Chave, a Kay Chave, elas já estavam em atrito desde o começo. E era só necessário uma gotinha ali para causar a terceira guerra entre elas. E uma ser a opção de voto da outra. Como elas venceram, também liberaram um cooler, né? Eu tava achando que ia ser só um negocinho ali para beber, mas quase foi uma festona produzida mesmo. Foi todo mundo lá pra área externa, foi curtir, foi beber, foi fumar, que esses participantes também estão fumando horrores. E foi nesse momento que a gente também viu a Larissa meio que confrontar a Bruna. Porque até esse momento a Larissa estava um pouco passiva na dupla. Mas ela não, falou assim: olha, não gostei disso, não falei que você falou que agora eles eram opções de votos
sua, porque quando eu falei você não queria votar neles. E a Larissa botou o dedo na cara da Bruna e não ficou quieta, né? Falou o que ela quer e o que ela quer fazer também. Porque eu acho que a Bruna tinha essa impressão de eu sou a líder das duas, sabe? Que ela já tem esse espírito mais de liderança, de ser fodona, então ela deve ter pensado que ela ia conseguir meio que manipular a Larissa para fazer o que ela queria. E a Larissa mostrou: Nananina não. A Larissa foi lá, apontou o dedo na cara dela e falou: Não, isso eu não gostei, isso eu não curti, isso eu não vou fazer. E, assim, foi nesse momento também que subiu a minha preferência pela Larissa. Ela se mostrou ser uma jogadora. Ela se impôs e isso, pra mim, assim, é crucial no jogo. Então, pontos muito positivos pra ela. E, gente, foi aquilo que eu falei, né? Que a Bruna não deveria ter ficado com o Gabriel. Meu Deus. Ai, foi o maior erro da vida dela ela ter ficado com ele. Porque já rolou de ela tentar deixar a dupla dela em escanteio, meio que priorizar o Gabriel. O Gabriel falando que. Ela falando que o Gabriel também seria um líder, sendo que não, ele não é. É a Larissa e ela. A Larissa dormindo no chão no quarto do líder, gente, que é isso? A Bruna, ela errou assim, feio. Ela, assim, de acordo com o Twitter e comigo também, né? Ela fez muitos movimentos parecidos com a Carla Dias. Quando ela tava com. Ai, não vou lembrar o nome dele, do menino. Sabe quando ela tava aquela loucamente apaixonada? A diferença da Carla Dias pra isso que a gente toquei no terceiro episódio, que eu tô comentando, terceiro ou quarto. Então achei, sim, um absurdo o que a Bruna fez. Claramente ela tava um pouco carente. Aí eu já não sei se é porque ela já estava carente na vida dela ou se ela precisava ali do momento de uma parceria, mas ela só foi ficar com o menino, ela colocou o menino como prioridade. Ela, assim, o que esse movimento que ela fez prejudica muito ela no jogo. E a gente vê isso, né? Igual a Carla Dias, a gente vê como isso é um erro. E ela estava cometendo esse mesmo erro de novo. No dia 5 teve mais uma festinha, né? Que foi El Chan, Saulo Fernandes e Monobloco, para agitar a noite deles mais uma vez. Então, literalmente, estão festejando já há 3 dias, né? Festa da Anitta, a festinha lá do líder, que foi um negocinho para beber, mas foi assim, super produzida, essa festinha do líder. E a terceira festa, que é a festa do El Chan. E vale a gente falar, a a Sheila Mello, que ela também tava. Gente, ela está maravilhosa. Nem parece que envelheceu nada. Tá perfeita a mulher. E durante a festa deu pra ver que o ranço dos participantes contra o Gabriel só foi crescendo também. Deu pra ver que ele tava incomodando muita gente. Tava nítido isso. O jogo, assim, tava demonstrando que ele é meio isqueirinho, né, gente? Ele tava meio que cutucando todo mundo também. E durante esse tempo, ele também tava falando coisas muito graves pra Bruna, né? Ele tava tendo atitudes péssimas com elas. E esse desfecho dessas atitudes a gente viu hoje, no último dia, que foi a formação de paredão, que já já chegou lá. Mas o cara falou assim pra Bruna, eu vou dar uma cotovelada em você. Gente, isso é grave, como diz Lumena, né? Isso é muito grave. No dia 6, que foi dia da prova do anjo, onde foi uma provinha bem simplesinha também, onde em duplas ainda, que tinha um ficar em cada lado do pátio ali da gramada, da grama, um jogar a duas bolinhas, o outro tentar pegar com uma redinha. As bolinhas que forem pegas iam ser usadas para jogar ali no pratinho, no vasilhão do participante para eliminar ele. Então, se a pessoa tivesse 3 bolas no seu balde, naquele balde de acrílico gigante, ela era eliminada. Sim, prova tranquilinha, facinha. Essa primeira parte da prova de um participante jogar a bolinha pro outro tava sendo mamão com açúcar. Tava todo mundo mandando muito bem nessa parte. Tava tendo poucos erros. Mas já a parte de você jogar a sua bolinha no acrílico, ali naquele vasilhão de acrílico, foi o momento mais difícil. Demorou muito. E tava assim, tava muito arrastada essa parte. As pessoas não estavam conseguindo mirar direito. E
E por isso demorava. E eu que só precisava colocar 3 bolinhas para eliminar. Mas assim, eu vi a prova, foi assim, não vou falar que foi tão animada, mas também não foi ruim. Igual eu falei, foi uma prova bem facinha. O vencedor da prova, então, foi a Aline e o Bruno. Uma parte que eu gostei bastante é que no Twitter a ADM da Aline colocou assim: Um anjo veio me fala. Em homenagem a ela ter virado anjo, né? Assim, achei incrível, né? Que mecanismo pra gente lembrar do Rouge, né? Eternos Rouge. Como eles venceram o anjo, o Bruno. Ai, é difícil quando tem Bruno e Bruno, né, gente? A gente se confunde tudo. Como eles venceram o anjo, Bruno Gaga e a Aline deram um monstro pro Fred e pra Marília. E foi aí que a gente teve outro momento, outro show de climão do Fred. Onde ele ficou assim, putíssimo de ter recebido o monstro. Nitidamente na cara dele, ele tava assim, gente, não era pra ter sido eu. E ó que ele começou a dar justificativa falando que eu tenho certeza que eu tenho mais intimidade que fulano, que ciclano com a Aline. E por que o monstro pra mim? Sabe, ele tava de ego ferido, ele achava que ele não devia ter recebido aquilo. Só faltou ele culpar a Marília, mais uma vez. E ele virou o monstro vestido de cupcake. Um cupcake bem feio, por sinal, né, gente? E, Dona Globo, vamos ajeitar as roupinhas, vamos tentar trazer coisas melhores para vestir. E você sabe, né, gente, a prova do monstro é mais aquilo mesmo, né, onde a pessoa fica vestida com a fantasia, quando toca o sinal, vai lá dançar, fazer coreografia, terminou, volta pro quarto e é isso, né, fica o dia inteiro vestidinho com a roupinha. Antes da gente falar do último dia da semana, que foi o dia do almoço do anjo do paredão, a gente precisa falar de algo polêmico. O que a gente. Vou até confessar, eu tava com um pouco de receio de falar sobre esse assunto. Que foi a polêmica do Fred. Que ele estava contando um pouquinho da história dele, da trajetória de vida, e falou assim que quando ele era mais novo, ele viu um médico fazendo um procedimento que era uma intubação e falou que queria fazer isso, e a enfermeira falou que sai daqui, isso é coisa de médico. E depois ele falou que ele saiu, depois de 7 anos ele voltou formado como médico e ele falou: ela agora é minha enfermeira, ela teve que trabalhar para mim. O que pegou muito mal essa fala fora da casa, porque o que ele falou até mobilizou o conselho lá de enfermagem. Eles até soltaram uma notinha falando do caso. O que acabou tirando toda essa é a mensagem que ele queria falar, porque ele falou que a situação era do racismo. Como ele colocou isso, ela é minha enfermeira, ninguém mais estava olhando para a situação de racismo. Tava todo mundo falando só nisso, que o médico não é dono de enfermeira, que enfermeira não é funcionária de médico, que eu vi também, e umas frases que eu concordo, que a enfermagem consegue trabalhar sem médico, mas médico não consegue trabalhar sem enfermeira. Então teve assim, ficou muito polarizado. Uma parte da internet falou assim que tinha racismo sim, que era importante ele ter apontado isso, que a gente precisa apontar esses momentos de racismo, enquanto o outro lado falava assim que não foi racismo, que a enfermeira estava certa em falar que ele não podia fazer esse procedimento porque ele não era médico na época, e sim fisioterapeuta. Então eu fico até um pouco confuso na hora de comentar, porque assim, tem outra camada nessa história. A gente precisa até perguntar melhor para entender mais coisas. Porque eu fico pensando assim, se ele viu o procedimento, então ela já sabia que ele era fisioterapeuta, né? Sim, vamos deduzir. Se ele estava lá, ela sabia que ele era físio. Então, se ela sabia, eu acho que foi certo ela falar que ele não poderia fazer. Mas se ela não sabia, a gente pode sim levar que foi uma fala racista, que ela menosprezou ele tá lá.
Mas assim, tem muitas camadas aí que a gente não consegue ver só por essa pequena fala que ele falou no Big Brother. Ele precisaria explicar um pouquinho mais, que ficou muito vago, né, o jeito que ele explicou também. E essa polêmica afetou o outro participante, que foi o César, o Ai Preto, que ele assim, ele se sentiu extremamente incomodado com essa fala, que ele falou assim que, igual eu disse, enfermeiro não, médico não é dono de enfermeiro, enfermeiro não é secretário de médico, e por isso rolou essa movimentação lá do conselho de enfermagem. Eu tô com a notinha aqui aberta, vamos dar uma lidinha pra gente ver o que eles falaram. Anota. O programa Big Brother Brasil 23 exibiu entre ontem e hoje uma discussão sobre a autonomia da enfermagem. O participante Cesar Black, que é enfermeiro, desabafou que se sentiu ofendido sobre uma menção do participante Fred Nicásio, que é médico e fisioterapeuta, de que uma enfermeira deveria auxiliá-lo. A enfermagem é uma profissão regulamentada e autônoma e não está subordinada a nenhuma outra, uma vez que todas as categorias de saúde têm atribuições devidamente estabelecidas. A enfermagem me perdi. A enfermagem não raro é vítima de comparações que a subalternizam, mesmo depois de toda sua atuação ser amplamente divulgada nos últimos anos, devido à sua essencial atuação frente à pandemia de Covid-19. Portanto, o Corem SP condena qualquer fala ou atitude que vincule a enfermagem a uma inferioridade frente às demais profissões, e devendo cuidado integrado e respeito das equipes multidisciplinares também como uma forma de valorização à categoria. Eu acho que foi muito importante essa nota, ainda mais aqui fora, né? Que como ele não está lá dentro, ele não sabe a repercussão negativa que tudo isso tomou. Só achei que seria necessário também uma nota do Conselho de Medicina sobre essa fala, porque como essa fala pegou bastante de ela trabalhou para mim, ela fez isso para mim, acho que seria importante a fala do Conselho de Medicina. Mas assim, eu não quero que toda essa confusão apague o racismo, né? Que como ele foi falar, ele falou dessa fala por causa do racismo. E as pessoas meio que colocaram em segunda, assim, como segundo tema, só focaram na parte disso, né, na parte da fala dele. Eu acho que seria então muito importante, quando ele for eliminado, talvez ele tentar esclarecer como foi toda essa situação, ele tentar explicar um pouco melhor também, porque ficou, igual eu falei, ficou um pouco vago. Porque, mais uma vez, se ele estava lá e a enfermeira falou não, ela falou não por um motivo. Esse motivo pode ter sido sim racismo, como pode ter sido sim você não é preparado, ou você não trabalha aqui, ou sabe, tem um pouquinho a mais ali. A história ela foi resumida, assim, ela foi muito resumida. Ela precisava de um pouquinho mais. Mas a gente precisa entender o completo. Então acho que seria interessante que quando ele saísse, ele explicasse um pouquinho melhor o que aconteceu, para deixar tudo mais claro. Agora, gente, finalmente chegamos no último dia, que foi o dia 7, que foi hoje no domingo, que foi o almoço do anjo e o paredão. No almoço do anjo foi mais do mesmo, né? A Aline e o Bruno levaram o cara de sapato e a Amanda, aproveitaram que o patrocinador era uma loja de departamento, né? Escolheram roupas, ganharam uma quantia de dinheiro para gastar na loja deles. Foi legal, foi gostoso, mas também não teve um bom foco ali. Assim, foi bem pouquinho. Depois que mostrou essa parte, a gente vê que a Aline e o Bruno ainda estavam questionando quem ia salvar. E foi só depois de uma conversa um pouquinho mais longa e uma conversa ali na dispensa que eles meio que deixaram decididos quem eles iriam salvar, que foi o cara de sapato e a Amanda. Mas antes da gente falar da votação, a gente precisa falar de um momento que foi assim. Eu não estava esperando por isso, fiquei até chocado da Globo fazer isso e do Tadeu fazer isso, né? Que como o Gabriel e a Bruna estavam assim,
estavam tendo momentos muito tóxicos como casal ali dentro, que até os outros participantes estavam apontando que eles eram tóxicos, que eram chatos. E o Gabriel, em uns momentos, tratando a Bruna mal, ele meio que respondia a ela, brigava com ela, e o que foi a gota d'água ali para a situação foi ele falar que ele ia dar uma cotovelada na cara da menina. Então foi a gota d'água da situação. Aí foi importante o Tadeu abrir um parênteses e intervir e falar sobre isso, né? Ele falou os comentários que os participantes faziam e falou assim que quando a gente está num relacionamento tóxico, a gente não consegue ver porque a gente está dentro dele, mas as pessoas conseguem ver isso. E isso foi assim um tapão na cara de tudo que estava acontecendo, que foi muito importante para Bruna e para o Gabriel entenderem e perceberem que aquilo não estava legal, não estava saudável. E, assim, tentar sair dessa situação, né, gente? Que o Gabriel, com as falas dele, gente, estava demais. Ali, no, assim, quarto, quinto dia, com a menina que acabou de conhecer, a menina novinha, de repente você fala que vai dar uma cotovelada na boca dela. Gente, nem amizade a gente fala isso. Ainda mais uma pessoa que você tá tendo um envolvimento afetivo. Eu acho que é muito importante a gente jogar essas cartas, deixar todas as claras, porque, a gente está num programa de TV e a gente tem uma repercussão muito grande, então a gente precisa recriminar esses comportamentos, porque não é só ali que isso acontece. Talvez na vida dele eu não conheço, né? Não sei nada pessoal dele. Talvez ali ele pode ter achado normal, como a Bruna também pode ter achado normal, mas são questões muito problemáticas. Não é saudável para ele falar isso, não é saudável para ela falar isso. Ele precisa entender que o que ele fez é errado, ele precisa ser cobrado por isso, ele precisa ser responsabilizado pelas suas falas, e como ela também precisa entender o que aconteceu, entender que ela não é culpada por estar ali e entender assim, olhar para dentro da vida dela, nos relacionamentos que ela teve, porque igual o Tadeu falou, quando a gente está num relacionamento tóxico, a gente não consegue enxergar bem isso. A gente precisa que pessoas de fora apontem pra gente. Será que não é a primeira vez que isso acontece com ela? Será que ela já se envolveu com outras pessoas que fossem tóxicas também? E por isso que ali, no momento, na casa, ela pode ter achado que isso foi normal? Fazer essa reflexão. Porque, sim, a gente tem que querer o melhor para os dois. Assim, eu não tô aqui para cancelar ninguém, para condenar ninguém. A gente tá aqui para apontar assim que ela como vítima, ela precisa olhar e reconhecer o que aconteceu para não repetir isso na vida dela, e ele como a pessoa que causou também precisa fazer essa reflexão para não fazer isso com mais ninguém. Então a gente não é cancelando, mas sim fazendo uma reflexão mesmo, porque ele precisa melhorar como homem, que ele não pode tratar nenhuma mulher desse jeito, nenhuma pessoa desse jeito, e ela também precisa se avaliar ali na situação, no relacionamento, entender que isso não é normal, isso não pode voltar a acontecer, ela não é a culpada, ela não é a responsável por isso. E essas reflexões foram muito importantes. E foi um baque, né, para todos ali, e acho que para a gente que está em casa também, que nunca ia imaginar que isso ia ser falado. Porque a gente sabe muito bem que há anos atrás teve uma questão mega séria, né? Foi um rolê, acho que muito mais pesado porque não foi intervido. Então eu acho que para não repetir aquela mesma situação, foi sim importante se meterem agora. Para mim não foi intervenção de jogo, foi intervenção de vida, né? Foi intervenção um pouco mais saudável. Eu só queria que, depois que rolou essa intervenção, a psicóloga ou o psicólogo, que eu não sei, tivesse disponível, porque eu acho que faltou ali nesse momento um profissional para explicar o que aconteceu. Porque como o Tadeu conseguiu explicar muito bem as falas, eles precisam explicar para Bruna assim, Bruna, aconteceu isso, isso, isso. O público percebeu isso, isso e isso, e para o Gabriel também, para eles conseguirem entender o que aconteceu, porque ali no momento eles foram pegos de surpresa. Então tem uma tensão, você fica confuso. A gente vê que a Bruna tentou jogar a culpa para ela e a gente sabe que isso não é verdade.
a gente vê o Gabriel muito emotivo, ele precisa ser responsabilizado, mas a gente também tem que ter um pouco de empatia para entender o momento certo de explicar isso para ele. Então acho que faltou um profissional ali para fazer uma orientação, porque quando essa bomba é solta, todo mundo ali na casa é explodido junto com ela, né? Então a gente vê todo mundo tentando falar uma palavra, dar um apoio, conversar com o Gabriel, conversar com a Bruna, mas cada um profissional para fazer uma orientação corretamente. Eu acho que faltou isso. Mas assim, finalizou essa parte, foi pro intervalo, o Gabriel até que conversou com a Bruna, falou assim pra ela meio que defender ele. Aí voltou pro ao vivo, começou o momento da escolha do paredão. Os né, as líderes, que a Larissa e a Bruna votaram no Gustavo e na Chave, na Kay. E era de se esperar, né? Eu acho que isso ia acontecer mesmo. E os votos da casa ficaram divididos entre Marília e Fred e Paulo e Gabriel. Como a Marília e o Fred tiveram mais votos, eles foram pro paredão e eles tiveram a chance de puxar uma dupla e eles puxaram a Paulo e o Gabriel. Só essas duas duplas finais que puderam participar do bate-volta. O Gustavo e a Kay não tiveram chance nenhuma. O bate-volta era assim, os participantes tinham que montar 3 quebra-cabeças. E esses quebra-cabeças, eles estavam naquele negócio de encaixar com pino, sabe? Eles não estavam no chão, era cubos de madeira que estavam encaixados. É um quebra-cabeça simples, né? Porque era uma imagem simples. Tinha um desenho lá do robozinho e tinha uma frase. Então, a arena ali do jogo era 3 quebra-cabeças para cada um, mas ficava de um lado as peças e o gabarito, né, que é um modelo pronto. A pessoa tirava as peças, passava pela parede que estava no meio do campo de provas, que essa parede estava com símbolo de lixo, né, de reciclado. Não entendi nada esse símbolo. Tá, mas vamos continuar. Passava pelo buraquinho da parede, a outra dupla, né, a outra pessoa pegava a peça e começava a montar o quebra-cabeça do outro lado. É uma prova simples, gente. Era tirar de um lado, levar para o outro e montar. Mas nisso a gente viu que a Paula e o Gabriel tiveram muita facilidade. Depois que eles conseguiram montar o primeiro quebra-cabeça, já deu uma vantagem para mostrar os outros dois, que eram muito parecidos todos. Eles estavam se comunicando legal, a Paula tirou todas as peças lá, colocou no chão, estava entregando com maior facilidade pro Gabriel. Já o Fred e a Marília, nossa, que desastre. Péssimos. Gente, não conseguia montar um quebra-cabeça tão fácil. O Fred gritando o tempo todo, falando negócio pra Marília, ela meio desesperada. A Marília tava nervosa, o Fred tava nervoso, e assim, eles se embananaram legal. Deu pra ver assim, quando a outra dupla já tinha finalizado 2 quebra-cabeças, o Fred e a Marília tinha, assim, tava finalizando um. E a gente conseguia ver claramente que a dupla Paulo e Gabriel ia vencer. E foi isso que aconteceu. Eles venceram. Vale a gente destacar uma coisa que, gente, mais uma vez, chatinho. O Fred só joga a responsabilidade em cima da Marília. Finalizou lá a prova, na hora de voltar para a sala, falar com o Tadeu, meio que falou assim: a Marília estava nervosa, tava isso, tava aquilo, mas não vamos culpá-la. Mas culpando a menina, né? Falando que a responsabilidade de ter perdido era dela. Sendo que no jogo dava pra ver claramente que o Fred tava muito nervoso, porque ele tava gritando demais. Então a culpa de perder é dele também. Eu acho que falta um pouco de responsabilidade aí. Ele entender que ele tem pontos negativos também. E ele sim também pode cometer erro. Não é só a Marília. Não foi a Marília que perdeu. Não foi a Marília que fez a gente perder. Foi a dupla. O Fred também jogou muito mal. Então a responsabilidade não é só da Marília. Então eu queria um pouquinho mais de responsabilidade dele ali. Porque essa relação Fred e Marília é muito tóxica. Ele joga muito para ela, ele joga ela muito para baixo. E esse gente é péssimo, isso não é legal. Então, finalizado toda a prova,
voltaram, falaram com o Tadeu e o Tadeu depois falou com o público, né, que vai sair uma dupla, essa dupla que saiu vai para um quarto secreto e só vai sair uma pessoa, então a outra vai voltar. Então, quem que vocês querem que saia, quem vocês querem que fique? No momento, eu não tenho tanta certeza quem eu quero que saia. Vou ser sincero para vocês, porque às vezes eu quero que o Fred saia, às vezes eu quero que a Marília saia, às vezes eu quero que o Gustavo saia, aí eu quero que a Kay saia, mas depois eu vejo que eles também causam bastante, então estou muito na dúvida. E a gente tem que ver, sim, antes do paredão acontecer, né, da eliminação, quem vai trazer mais entretenimento. A gente precisa disso, né? Tava reclamando tanto que não entregava nada na última edição, então não é agora que a gente tem que eliminar as pessoas que mais agitam. Talvez as pessoas mais fracas que estão no paredão é a Marília, que não movimentou tanta coisa, e talvez o Gustavo, que não movimentou tanta coisa. Mas vamos ver, né? Vamos ver como o público vai decidir. E com isso eu finalizo esse episódio. A gente falou da primeira semana, falamos bastante, conversamos bastante, mas, gente, aconteceu muita coisa, né? Eu acho que já deu de 10-0 da edição passada. E eu vou estar aqui acompanhando esse Big Brother que pra mim tá muito animado. Desligando, finalizando aqui, eu já corro pro meu pay-per-view e continuo assistindo também. Gente, muito obrigado. Continue escutando e tchau!